Mais uma vez, bom dia, meus irmãos. Bom dia. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue com todos. Amém. João 12, dos versos 27 em diante. Esse texto, meus irmãos, a gente poderia pegar ele está bem conectado, quase que até o fim do capítulo 12, a partir do verso 20, poderíamos. Nós já fizemos do 20 ao 26, eu que fiz a divisão, não compromete o texto, mas eu dividi anteriormente, eu preguei até o 26, e dividi novamente do 27 ao 36, do 37 em diante dá uma divisão muito boa também. Depois eu vou fechar com o 37 em diante. Nós vamos ficar agora, hoje, nessa sequência aí, do 27 até o 36. O que está acontecendo aí, a gente pode pensar na ideia de que a glória de Cristo, ela passa pela cruz. A glória de Cristo passa pela crucificação de Cristo. A glória de Cristo vai passar pela humilhação. Então Cristo, ao receber a sua glória, ele vai ser levado para a cruz. Esse ato de humilhação da cruz e do sepultamento vai fazer parte daquilo que está bem central aqui nesse texto, que é a glorificação de Cristo. Ele vai orar a Deus para isso: Senhor, glorifica, né? Glorifica, e Deus vai fazer: eu te glorifiquei, tenho te glorificado, né? E te glorificarei. A ideia de que vai vir pela frente ainda como glória para o Senhor Jesus Cristo. De fato, esse contexto vai apontar uma coisa importante que a gente deve olhar bem no finalzinho dele, do verso 36. Ele vai falar desse Cristo que passa pela humilhação, é o caminho para que eu, você, para que nós, igreja, para que o homem, para que a mulher, para que o ser humano pudesse também receber qualquer tipo de glória, sem passar por Jesus Cristo, sem passar pela essa identificação dessa humilhação na cruz de Jesus Cristo. Nós não somos cristãos, temos como nós ser cristãos se nós não nos identificarmos com esse Cristo que passa pela morte. O momento aqui desse texto, só para a gente introduzir, é quando acontece a entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém. Alguns, os sinóticos, Marcos, Mateus, Lucas, eles detalham de uma outra maneira que João não se importou em descrever aqui. Mas acontece, a entrada ela é vista em todos os evangelhos, quando Jesus entra em Jerusalém. A semana é a semana da Páscoa, aquela semana que está preparando para a semana da Páscoa. Estava muito cheia Jerusalém e o povo, ele vinha de todos os lugares, os judeus chegavam de todos os lugares do mundo antigo para Jerusalém, porque era a festa da Páscoa. Havia então a preparação para a Páscoa, havia o ritual da purificação. Aqueles que de alguma forma estavam em pecado dentro do princípio cerimonial judaico, havia tocado em um morto, feito alguma coisa que a lei prescrevia como imundície, ele tinha que se purificar. Então nessa semana acontecia tudo isso para a preparação, para que eles pudessem de fato participar como judeu, né, da Páscoa. Nessa chegada dele em Jerusalém, os sinóticos vão acrescentar algo mais que João não coloca, que é quando Jesus entra no templo e ele expulsa os cambiadores, os negociadores ali dentro do templo. Pessoas que negociavam, se tornou um comércio tremendamente lucrativo quando chegava a semana da Páscoa, porque os que chegavam de fora, eles não tinham seus animais para sacrifício, para oferecer como sacrifício. Então, eles compravam, faziam esse negócio, e aquilo ali virou uma zoeira, né, ali no pátio do templo de adoração a Deus. E Jesus então faz essa correção, ele purifica, no sentido de purificação do templo, expulsa aqueles homens dali, e ele vai falar uma palavra, eu vou fazer a citação dela. Marcos e os evangelhos citam a mensagem que Cristo fala quando ele opera essa purificação
que João não descreve. Aqui também, um pouco antes, alguns gregos, eles chegam, a partir do verso 20, mais ou menos, alguns gregos chegam, eles procuram Jesus, eles querem falar com Jesus Cristo. Nós vimos na última mensagem que pregamos, mas eles não recebem resposta diretamente de Cristo. Eles falam com Filipe procura André, eles falam, queríamos falar, queríamos estar com Jesus, e essa resposta não é dada aqui, que eles voltam e falam com eles, olha, Jesus não pode recebê-los, a semana está muito atarefada, né? Jesus, os discípulos não falariam isso, porque diversas vezes Jesus falou que ia para a cruz, mas eles entenderam essa questão de que Cristo morreria na cruz, para eles não foi tão simples assim. Mas não falaram nada para aqueles gregos que estavam ali querendo estar com Jesus. Mas é interessante que no decorrer, e aí tem conexão com o que eu vou ler agora, Jesus está respondendo, está dando uma resposta para esses gregos. E provavelmente eles vão perceber isso de alguma forma, os discípulos vão falar, ou eles vão perceber pelo que vai acontecer mais adiante, através da morte e com certeza também da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá no verso 27 então, diz assim: agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Vamos dar uma paradinha aqui, eu vou fazendo por parte até o verso 36. O que nós percebemos aqui, meus irmãos, é uma oração, uma palavra de Jesus, uma expressão de Jesus para o momento que estava por vir. Dá para a gente imaginar os discípulos ali próximo de Jesus Cristo e ouvindo isso dele, e eles ouviram outras vezes também: está chegando a minha hora, haverá um momento em que eu serei morto. Mas isso para eles não soava ainda uma coisa muito clara, o Messias que viria resgatar Israel, aquele que viveria, né? Reinaria para sempre. Aqui não há esse diálogo, mas Jesus está falando e ele está manifestando de fato na sua divindade a sua humanidade. Está manifestando ali o Cristo Deus, a sua humanidade, o Cristo homem. E é uma realidade, isso não diminui o Cristo que é Deus, o Salvador do homem. Ele vai falar que a alma está angustiada. Angustiado aqui, meus irmãos, é uma ideia, é um verbo bem forte mesmo. É uma expressão de dor intensa que ele estava sentindo, que não dá nem para nós descrevermos essa dor que ele está sentindo, essa angústia antes da morte. Ele não estava sendo espetado, perfurado nesse momento, mas ele mostra essa angústia através de uma perturbação. Ele estava sentindo-se horrorizado e de fato, meus irmãos, uma dor intensa no seu sentimento. E ele fala dessa forma. No entanto, meus irmãos, a gente vai perceber das ações de Jesus Cristo uma resignada obediência a Deus. O que ele vai prosseguir falando mostra isso dentro da sua missão redentora, dentro daquilo que Deus determinou para Jesus Cristo como Filho, como aquele que vem do céu e agora prepara-se para ser levantado ao céu novamente, mas passa pela cruz do Calvário, a cruz da dor. Não somente a humilhação da cruz, era como era visto a cruz naqueles dias, mas a dor da cruz, né? A intensidade de tudo aquilo que ele iria passar, ele demonstra de uma forma muito clara aqui na sua oração. Aqui está em plena consonância, bem parecida, em concordância também com aquela oração que ele faz lá em Mateus e nos outros evangelhos também, ali no Getsemane, Mateus capítulo 26, um texto bem maior, mas os versos 38 e 39 apontam para esse momento que ele ora a Deus também. Ele diz: Pai, salva-me desta hora. Ele está pedindo a Deus de fato. E aqui, meus irmãos, Cristo não está fugindo da sua missão. A missão de Cristo de salvar era algo desejado por ele. Mas
ele pedir para ser salvo desta hora, ou a alternativa, ele está orando e falando com Deus aquilo que realmente está acontecendo no seu coração, resignado a ouvir, né, e obedecer ao Pai. Porque ele vai terminar em Mateus dizendo que tudo seja feito a tua vontade e não a minha. A forma como ele fala aqui em Mateus, ele faz duas perguntas. Alguns dizem que nem há uma segunda pergunta. Por exemplo, quando ele fala assim, ó, que tirei? Estou angustiado. O que eu posso dizer? E aí faz uma segunda pergunta, na maioria das traduções, mas outras não. Pai, salva-me desta hora. E parece, meus irmãos, que ao invés de uma pergunta, talvez essa segunda aí não deva nem ser uma pergunta, mas uma concordância. No sentido de pedido, mas concordando, Pai, salva-me desta hora, como ele vai falar nos evangelhos, nos demais sinóticos. É um pedido que está da parte de Jesus. É interessante que aqui em João ele vai responder, não, pois precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Ou seja, contudo, não seja como eu quero, lá em Mateus, mas como o Senhor quer. Então ele ora a Deus. No verso 28, ele vai dizer, Pai, glorifica o teu nome. E aí então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei. E a oração de Jesus, meus irmãos, é o propósito final da sua missão como enviado de Deus para resgatar o homem do seu pecado. Glorificar o nome de Deus Pai é o propósito final dessa missão. Em João 7,18, lá diz que aquele que busca a sua glória, ou a glória aquele que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Ele está ensinando para eles que, na verdade, ele está buscando a glória de quem o enviou, não a sua própria glória. Se nós olharmos, meus irmãos, para Jesus Cristo, apenas humanamente, Jesus Cristo tinha toda a oportunidade, de fato, de ser exaltado como um grande homem no meio do povo, pela sua autoridade, pela sua sabedoria e pelos seus milagres. Ali em 8,29 ele diz, eu faço sempre o que agrada ao meu Pai, né? O que lhe agrada. O Dr. Castro, ele diz que essa obediência submetida ao desejo apaixonado presente em Cristo é para trazer de fato a glória de Deus, é algo que está no seu coração, é um desejo dele, que Deus, um desejo, a expressão é apaixonado de Cristo, de glorificar o Pai. Então, se a gente olhar para a sua oração, e se a gente olhar para o que estava por vir mais adiante, de fato era intenso, né? Era uma dor intensa, mas um sofrimento intenso, mas glorificar o Pai, trazer a glória a Deus, e Deus fosse visto nesse propósito. E a gente sabe que a redenção ela é determinada antes da fundação do mundo, e o cumprimento dessa redenção pela morte de Cristo ali na cruz era a glória de Deus. Como nós também fomos criados para a glória de Deus. Então Deus deseja ser glorificado em Cristo, Cristo deseja glorificar o Pai. Deus deseja que nós glorifiquemos também com a nossa vida. Quando Jesus ensina a orar ali no capítulo 6 de Mateus, a oração modelo que Jesus ensina, ela também deve produzir em nós, quando oramos, por exemplo, aquilo que Jesus manda, né, santificado seja o teu nome, deve produzir uma semelhante obediência de forma ativa. Não apenas de palavra, mas de forma ativa, da nossa parte, para a glória de Deus. Santificar o nome de Deus. Nós não conseguimos melhorar Deus, nós não conseguimos tornar Deus mais santo do que Ele é, mas nós o santificamos no processo nosso de obediência e de fazer a vontade. Deus, então, ele responde que já tinha, né, já o glorificou no seu ministério, por exemplo, no próprio ministério curto e perceptível no meio dos homens de Cristo. Deus o glorificou em diversas partes, de momentos, em etapas.
por exemplo, a própria encarnação é tido como uma glorificação de Deus, né? Através de Cristo. Nos sinais, nos milagres que Cristo fez, e João narra, né, diversos milagres, Deus estava glorificando. Mas Deus diz que o glorificará ainda pela morte e pela exaltação. Eu ainda o glorificarei ainda, novamente. Esse responder de Deus, então, que a oração feita por Jesus Cristo, vale a pena de lembrar. Outras vezes, e não muitas, né, pelo menos 3 a gente vê descrito na Bíblia, Deus fala, Cristo fala com Deus em oração e ele é respondido, né, pelo próprio Deus. Aqui nesse caso, as pessoas, a gente vai perceber que as pessoas, elas não sabem o que está acontecendo. É algo sobrenatural, elas percebem, mas elas não conseguem saber o que está acontecendo. Em outros momentos, Deus responde também a Jesus Cristo, pelo menos a algum acontecimento. No caso do batismo de Jesus Cristo, e é interessante que esse versículo, essa frase tão pequena, desde quando me preparei para o batismo, que me chamava a atenção, e através de uma palavra me fez guardar isso. Quando Deus responde lá do alto, após o batismo de Jesus Cristo, né, por João Batista, o que Deus fala, né? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando eu estou falando de 1983, eu estava preparando para o batismo, e eu falava, o que é comprazo? Mas é interessante, meus irmãos, naquele tempo a gente não tinha acesso a um dicionário tão fácil como hoje. Você ouviu uma palavra diferente, o que você faz? Dá um Google, né? Rapidinho. Naquele tempo não. Eu ficava, o que é comprazo? Até eu poder encontrar, e a minha Bíblia estava com prazo também, até eu poder comprar uma Bíblia, até eu acessar um dicionário e ver, de fato, em quem me agrada, em quem me alegro. Essa é a ideia. E ali no batismo ele fala, né, que este é meu filho amado, em quem eu me alegro, né, em quem eu me agrado. Mas lá na transfiguração, ele vai dizer que este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, mas ele acrescenta algo: ouçam-no. Ouçam-no. E aqueles discípulos, João, Pedro e Tiago, que estavam ali perto, eles ouvem isso, né? E eles entendem. E agora, meus irmãos, parece que ele responde, né? E parece que vai crescendo essa aprovação desse ministério de Jesus. Agora ele vai dizer para Jesus, eu já o glorifiquei e ainda eu vou glorificá-lo nesse propósito de seu ministério e que vai ser pela cruz. A multidão, no verso 29 vai dizer o seguinte: a multidão que estava ali e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Então eles não conseguem definir o que está acontecendo. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Eles não entendem, eles não conseguem ter uma percepção de fato do que está acontecendo, mas houve algo sobrenatural, houve um som que não é normal. Hoje para nós seria meio estranho, né? Diante de tantas fábricas, barulhos de automóvel, mas para eles foi nítido que não tinha um som comum no meio deles ali, e eles ouviram, e eles não desassociaram isso do céu. Eles associaram, mas não conseguiam definir. Eles não ouvem então as palavras, e eles dizem que pode ser um trovão, eles dizem que pode ser a voz de um anjo do céu. Tanto o trovão quanto a voz de um anjo do céu eram acontecimentos bem comuns, perceptíveis no Antigo Testamento, para a manifestação de Deus diante do povo. Então, vez por outra, Deus se manifestava teofanicamente através de um anjo, mas com aparência de homem, e Deus falava também por trovões, né? Principalmente lá no princípio, com Moisés, por diversas vezes. Deus falou por sinais, né, que nos traz um certo medo e um terror no meio do povo. A gente sabe também que Jesus não precisava de uma voz do céu para confirmar o seu ministério.
Então, essa oração que Jesus faz, e ele vai ensinar depois, que a resposta de Deus não é por causa dele, é por causa daqueles que estavam ali próximo de Jesus Cristo, mesmo eles não entendendo o que se falou, mas eles vão perceber que houve algo sobrenatural. Deus está presente, Deus está falando de alguma forma, Deus está se manifestando, Deus quer nos apontar alguma coisa que vai acontecer. Deus quer mostrar para nós que Ele está presente aqui. E quem sabe agora eles poderem olhar até para o Senhor Jesus Cristo como aquele enviado de Deus. Não faltou para eles oportunidades para isso. Não faltou os milagres que Jesus Cristo fez na presença de multidões, como a própria ressurreição de Lázaro. Mas o sentido aqui é que eles precisavam olhar para isso e ver que há algo sobrenatural através de Jesus Cristo, há algo que está por vir, nós não sabemos o que é. Então Jesus, ele vai falar sabiamente, né? Não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Se nós pensarmos lá em Êxodo, quando Deus se manifestou diversas vezes, e inclusive por trovões, raios caindo do céu, houve um momento que o povo falou o que para Moisés? Fala-nos você mesmo. Deus falou para eles, eles entendiam todo aquele som lá em Moisés, mas eles ficaram aterrorizados. Fala-nos você, Moisés, e não Deus. E aí não é que eles não queriam Deus, mas ouvir Deus não era fácil. Era algo que trazia, né, um sentimento de medo de Deus. E agora eles ouvem alguma coisa que eles talvez não ouvissem rotineiramente, portanto eles poderiam associar sim. Aqui está ou estará acontecendo. A partir de agora, algo sobrenatural no meio de nós, Deus quer nos dizer alguma coisa sobre isso. E no verso 31, meus irmãos, ao 33, ele diz assim: chegou então o momento de este mundo ser julgado. Olha que Jesus está falando logo após ele dizer: olha, isso veio para vocês, né? E não para mim. E agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, Jesus falando dele, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. Jesus então, ele responde para eles, né, que este evento importante ele já está em execução, ele já está em andamento, isso que está para acontecer, ele está em andamento, como que quase que claramente no seu processo final. A gente, quando olha para a salvação, precisa entender que a amplitude da salvação ela vai inclusive na glorificação. Mas aqui Deus vai encerrar através da morte de Cristo na cruz do Calvário o passo inicial de fato da redenção, que é a morte de Cristo no nosso lugar substitutivamente, onde Ele dá a sua vida e onde Ele derrama o seu sangue e nos dá vida àquele que crê. Então já estava em execução, já estava em andamento, de uma forma até evidente, a partir então da expressão que ele vai usar um pouquinho mais adiante, ainda não usou, do seu levantamento. Está por causa disso tudo, está em processo o julgamento do mundo. Ele vai usar, né? O mundo já está entrando então em juízo de fato. Porque desde quando o homem pecou e Deus determinou a redenção de uma forma entendível para nós, o mundo está em juízo. O mundo ele está sendo colocado em julgamento. A cruz, então, ela determinaria a vida para os regenerados, porque nós estamos falando de juízo, de julgamento. Aqueles que são regenerados por Cristo. A cruz, então, ela vai determinar vida para os regenerados, mas também a cruz ela vai trazer condenação para os impiedosos. E os impiedosos são justamente esses que não creem em Deus, e não crendo em Deus, eles estão, pelo mesmo método de caminho da cruz, sendo colocados
numa condição de condenados. São os descrentes. Ele diz sobre a expulsão de Satanás, e ela é executada, nesse caso ela vai ser executada, é um ato quase que imediato, né? Essas coisas vão acontecer nesses dias. A expulsão de Satanás, então, ela acontece, porque quando Jesus ele é levantado, ele é erguido na cruz, ele vai selar a vitória de Cristo, né? A vitória de Deus, ela já sempre existiu, mas vai decretar essa vitória, vai selar essa vitória ali na cruz do Calvário. A vitória sobre a morte, a vitória sobre a condenação que o pecado nos determinava para todo o que crê. O sentido aqui, meus irmãos, é que Satanás, então, ele não pode mais reverter essa situação criada por Deus. Satanás ele não pode mudar aquilo que Deus decretou em Cristo ali na cruz para o que crê. Não muda mais. Então ainda muitos pregam e creem, né, que é possível alguém no meio do caminho da vida cristã perder a sua salvação. Não. Que Deus vai nos ensinar que de fato jamais a sua salvação ela pode ser roubada ou pegada de volta, que não há uma negociação. Ela é selada, ela é definitiva através da cruz do Calvário. A cruz ela vai selar também, de uma forma profética, o julgamento final de Satanás. Semana passada nós lemos um texto ali em Colossenses, no capítulo 2, vou até reler agora, que fala, né, daquela obra de Cristo ao ser crucificado. Ele decreta de fato a morte, né, da possível vitória de Satanás. Então ele diz lá assim, no verso 14 e 15, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, a ideia aqui de príncipes, né, malignos celestiais, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então não há mais condenação. Aquilo que a lei aponta, então, a palavra de Deus nos mostra na lei como pecado, em Cristo ele é solucionado, porque aquilo que a gente está falando, que quando ele será levantado, e levantado aqui aponta mais diretamente a sua subida ao céu, mas obviamente passando pelo levantar também da cruz, liberta o homem da condenação do seu pecado. Ao mesmo tempo, ele julga Satanás para todo o sempre. Talvez a gente possa ver ainda aqui uma antecipação daquilo que a gente pode encontrar lá em Apocalipse capítulo 12, lá no final. Lá diz uma coisa interessante sobre essa questão do julgamento de Satanás e das hostes, né, do mal. Apocalipse 12. Vou ler 2 versos. Poderíamos até ler mais, mas 2 versos nos dá esse entendimento. Olha o que ele diz no verso 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Quem estava aqui semana passada na escola dominical, nós estávamos falando justamente disso, desse papel do diabo, de acusador, de malfeitor, né? Do príncipe de todos os males. Então ele não vai querer o seu bem, mas agora está sendo decretado de uma forma definitiva, porque Apocalipse está apontando para tempos finais, o julgamento, o juízo final. Ele diz no verso 11: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. É interessante que está falando de servos de Deus aqui, mas se você pegar esse contexto aqui de João, um pouquinho mais atrás, ele vai falar que os servos de Jesus, aqueles que me servem e me seguem, vão odiar a sua vida, não amar a sua vida. E aqui ele está falando esses que não amam a sua
própria vida. É um sentido de negação, né, de si, para servir de fato a Cristo. Servir a Cristo, meus irmãos, não é tão simples, muitas vezes, como nós tentamos imaginar que possa ser. Então a cruz, ela será esse único caminho de todos serem atraídos a Cristo. E agora, a gente precisa pensar que esse todos não é uma ideia universalista de salvação, ou seja, todos serão salvos, né? Todos serão alcançados pelo Evangelho, e enquanto Cristo não voltar, né, coisa semelhante se possa pensar. Aqui, quando Cristo fala de todos, a gente precisa pensar no texto imediatamente anterior, que é os versos 20 e 21. Eu nunca abri a Bíblia com tanta precisão como eu abri agora. Já voltei aqui, ó. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Verso 20 de João 12. E o 21. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus Cristo. Eles estavam ali. Esses são os homens que não receberam resposta imediata. Não há aqui um indício de um retorno para falar: olha, Jesus mandou dizer para vocês isso. Mas eles queriam ver Jesus. O que Jesus estabelece todos é que todos, de fato, terão acesso a Cristo, não somente mais os judeus, como se pensava, se cria, né? E se pregava. Quem sabe agora esses gregos vão ouvir isso? Será que eles não queriam ver Jesus? E aqui não temos o porquê, mas será que eles não queriam ver Jesus, aí no verso 20 e 21? Porque nesse mesmo evento da entrada de Jesus ali em Jerusalém, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, relatam que Jesus, então, ele expulsou os cambiadores, como já disse aqui, ali de dentro do pátio do templo. Mas os sinóticos acrescentam algo mais que João não fala, que Jesus diz lá que a minha casa será chamada casa de oração para quem? Para todos os povos. Pode ser que eles tenham ouvido isso, sim. Eu ouvi quando Jesus entrou lá, porque nós não temos acesso ao pátio, nós somos estrangeiros, nós não podemos adorar a Deus, embora até reconheçamos Deus, mas não adoramos, ou nós não queremos ser circuncidados. E quando eles ouvem a casa de oração para todas as nações, eu vou até Jesus e eu estou aqui fazendo uma coisa imaginativa. Eu vou até Jesus e quero ouvir sobre essa questão. E agora a gente está falando de quê? De que ele iria para a cruz, ele seria levantado, e na sua crucificação, sua morte, sepultamento e a sua ressurreição, todos, gregos e judeus, poderiam ser alcançados pela salvação de Cristo. Então esse levantar vai remeter de fato a essa ascensão de Jesus, que obrigatoriamente passa pela cruz e pela crucificação do Senhor Jesus Cristo. Aquilo, meus irmãos, então, que aparentemente podia parecer uma derrota pela cruz, pela crucificação, pelo levantar do Filho de Deus ali na cruz, de fato é a marca, né, o registro da vitória sobre o mal, sobre o pecado, sobre a morte. A cruz passa a ser um símbolo de vitória. E os cristãos daqueles dias, eles passam então a aprender de fato, olhando para a cruz, que a vitória deles estava na cruz. E por isso que mais adiante os discípulos, os demais discípulos, outros discípulos, eles vão declarar, através de uma confissão de fé pessoal, muitas vezes, que eles creem em Jesus Cristo. E com Cristo eles se identificam plenamente na sua morte, no seu sepultamento, na ressurreição. A nossa ressurreição, por exemplo, está baseada plenamente na ressurreição de Cristo.
O batismo com o qual nós somos, no qual nós somos submetidos, a Bíblia vai ensinar que é uma forma de identificação com Cristo. Não é uma coisa simples, uma coisa que nós inventamos porque nós somos crentes e criamos um método para a inserção nas igrejas. Não. É porque de fato traz a nós essa memória de quando nós morremos para o mundo, nós somos de fato sepultados, mas nascemos em Cristo, que ressuscitou e venceu a morte. Os últimos versos, 34 em diante, diz assim: a multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Jesus já havia se apresentado aos judeus, pelo menos no Evangelho de João, infinitas vezes, quase nós podemos usar essa expressão, como Filho do Homem. E essa, se você pegar aqui em 12, 23 mesmo, alguns versos atrás, vai ver essa expressão Filho do Homem. Mas ao longo do Evangelho de João, essa expressão, para eles, era uma expressão que definia realmente Cristo como Messias. Era uma expressão messiânica, a questão de Filho do Homem. E eles associavam, de fato, a expressão Filho do Homem com Messias. Para eles não era difícil perceber isso, a ideia de ungido. Messias é aquele que é ungido, aquele que vem também e reina para sempre. Sempre que eles pensavam no Messias, eles traziam à memória, mesmo que a grande massa não tivesse todo esse entendimento claro, mas os líderes com certeza tinham. Vinham à sua mente as promessas de um rei eterno, um rei que reinaria para sempre. Se você pegar Daniel 7, 13 e 14, pensando na expressão Filho do Homem, por exemplo, ele corrobora bem essa compreensão. Ele diz assim, Daniel: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Essa expressão, esse sentimento de um Cristo Messias, não apenas nacional, mas até nacionalista, mas mais do que isso, que reinasse eternamente, vindo de Deus, não era estranho ao povo judeu. Havia essa expectativa, essa esperança, esse desejo. Isaías 9,7 lá fala que o reino do príncipe é esperado da casa de Davi, e ele será estabelecido para sempre. Vários textos nós poderíamos citar. Ezequiel 37, 25, Deus promete que seu servo Davi será príncipe de Israel para sempre. A questão é o entendimento disso, de como isso funciona, e eles foram se perdendo, e foi ficando somente a ideia mais nacionalista, uma redenção nacional, do que uma redenção da alma e do pecado. E prevalece então o Messias que virá e deve sentar no trono, Cristo, que o ungido, que vai sentar no trono, como eram ungidos os reis em Israel, os sacerdotes, em alguns casos até os próprios profetas. Então, havia ali também entre eles, no meio do povo, através de até olhar para Jesus Cristo, a sua autoridade, a sua sabedoria, os seus milagres, um entendimento, um olhar para Jesus, uma expectativa de que ele pudesse ser esse Messias, Redentor, que sentasse no trono e libertasse da opressão romana sobre eles. Então a pergunta que eles fazem, ela acaba tendo sentido, porque eles aguardavam esse Messias, que reinaria para sempre. Eles perguntam, como então você diz que é necessário que ele seja levantado?
Afinal, quem é esse filho do homem? Porque as coisas não estão batendo. Nós estamos esperando alguém que possa reinar para sempre. E ele será invencível. E agora nós estamos ouvindo de alguém que vai ser levantado. Nós estamos ouvindo coisas diferentes que Jesus, ao longo do ministério dele, ele vinha anunciando de fato a sua morte com uma operação de Deus, uma operação redentora de Deus para a salvação do povo. Como compreender e como associar então a questão da morte com o triunfo que a própria tradição judaica alimentava com relação ao Messias? Como vamos associar isso? Historicamente, meus irmãos, assim, é encontrado a percepção, né, de que eles por algum tempo eles nutriram também a possibilidade de dois Messias. O Messias que reinaria para sempre, esse Messias triunfalista, e o Messias sofredor, porque não podiam descartar Isaías 52 e 53, que fala do Messias sofredor. Então eles falaram, bom, alguns, né, nutriam ainda essa possibilidade, talvez tenhamos dois Messias. Então, será que Cristo é só o Messias sofredor? Será que Cristo é o Messias que vai morrer, vai para o sepultamento e vai morrer e vai ficar enterrado para sempre, como Maomé? Claro que Maomé ainda não existiu, tá? Maomé vai nascer no ano 600 por aí, depois de Cristo. Então a resposta de Jesus ela não é para atender esses anseios, essas curiosidades daqueles que estão perguntando ali. Mas a resposta de Jesus ela vai vir para advertir de que agora é a oportunidade. Jesus não fala, não vai responder a curiosidade deles, mas vai falar para eles que essa é a oportunidade. Que eles precisavam olhar para ele, para o Messias que estava ali, para Jesus Cristo, como a luz de Deus temporariamente presente no meio deles, no mundo. Jesus está falando, na verdade, na resposta para eles, de oportunidade, de que a luz está aqui, e de que vocês devem aproveitar a luz. Andar na luz, aliás, ele usa uma expressão, no final do verso 35, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E essa, meus irmãos, é a terrível realidade do homem sem Deus. Ele está enxergando, mas está perdido. Ele está rodeando, ele buscando solução para a sua vida. Jesus falou para aqueles homens que não era a preocupação, a resposta desse Cristo que reina para sempre. Estava claro no ministério de Jesus que ele era esse Cristo. Tudo mostrava e apontava para isso, comprovava isso. Mas o mais importante que eles precisavam olhar agora é que a luz estava ali presente. E eles precisavam da luz, porque eles estavam em trevas. E as trevas cegam. E elas mudam o roteiro. Nas trevas nós buscamos soluções pessoais para a nossa libertação. Nós ficamos apavorados, mas não sabemos ou não desejamos soluções boas e certas como a solução de Cristo. Ele diz que essa luz vai ser levada embora, e a ideia é essa mesmo. Então haverá trevas. O que acontece depois da morte de Jesus para os judeus, de uma forma bem mais ampla? É que poucos judeus se convertem, porque eles olham para a cruz aqui no lugar, como diz lá em Corinto, na carta aos Coríntios, lugar de vergonha, lugar de decepção. Como crer no Cristo que nós esperávamos que reinasse nesse trono para sempre, está lá, e agora ele morre na cruz. Na verdade, eles não estavam compreendendo a promessa de Deus na sua integridade, na sua amplitude, na sua verdade central. Cristo veio para salvar o pecador do seu pecado. Primeiro que não era só judeu, o grego também. Aqueles gregos provavelmente ouviram sobre isso. Quem sabe, né? E saíram contentes. Há esperança para nós.
Se nós não podemos entrar no pátio, nós podemos nos achegar a Deus por meio e através de Jesus Cristo. Está apontando, meus irmãos, uma forma escatológica também para o tempo do fim de todas as coisas. Aliás, pensando em luz, João começa o Evangelho falando que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Depois, mais adiante, no capítulo 1, mas mais adiante, no capítulo 13, ele vai falar que a condenação deles residia justamente que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3, 18 e 19. Amaram mais as trevas do que a luz. Isso está se confirmando aqui, porque a luz da presença de Jesus está falando: olhem, recebam, sejam iluminados pela luz agora, porque esse é um momento. E de forma escatológica, vai fazer de fato a separação final, o julgamento entre aqueles que de fato amam a Deus, serviram a Deus, servem a Deus, andam com Deus, e aqueles que não andam com Deus. Mateus 25, partindo para o final, versos 34 e 41, diz assim: vinde, benditos de meu Pai. Essa é uma palavra escatológica, final, é julgamento, é separação. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas ele fala mais ainda, mais adiante no 41, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tudo isso, meus irmãos, começa de forma prática e evidente, visível, ali quando Cristo é levantado na cruz do Calvário. Depois ele é morto, sepultado, ele ascende, ele é levantado aos céus. Algumas considerações. A glória de Cristo foi dar a vida na vergonhosa e na dolorosa ou dolorida cruz, para que nós fôssemos reconciliados com Deus e Pai. Essa foi a glória dele. Às vezes nós pensamos em glória quando nós somos exaltados de uma forma reconhecida e visível diante das pessoas, ou com alguma coisa que nos seja muito importante para o nosso ego pessoalmente. A glória de Cristo, ele vai nos ensinar isso. Foi fazer a vontade do Pai passando ali pela cruz. Mas a própria palavra diz que ao final Deus o glorificou com a sua ascensão e entrada ao céu. Uma outra coisa é a nossa glória é servir a Cristo. O verso 26 diz que estaremos onde Ele estiver e seremos honrados também pelo Pai, nós que servimos a Cristo. Nós não lemos o verso 26, lemos a partir do verso 27. Então a morte de Cristo na cruz, ela abriu o caminho para todos os povos. Minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Então Cristo, ele passa a ser então a nossa casa. A casa do crente. Nosso templo. O templo do crente é de Jesus Cristo. É nele que nós somos realizados plenamente. Nessa identificação, como Paulo deixa muito claro: eu estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E por fim, Deus está falando para nós de forma audível, como de fato sendo uma última oportunidade de ouvirmos a sua voz e nós andarmos na luminosidade da sua luz, andarmos sob a sua luz. Porque haverá um tempo em que tudo isso cessará. Então os que ouviram o chamado de Cristo e o seguiram estarão para sempre com Ele. E essa é a promessa que Ele faz também nos versos 26 ali, terminando aquela perícope, verso 26, 25 e 26, aqueles que me servem e andam comigo estarão onde eu estiver e serão honrados pelo meu Pai. Então, sofrimento, Cristo foi glorificado e foi honrado por Deus. Os que seguem Cristo e servem Cristo estarão onde Ele estiver e serão honrados por Deus. Essa, meus irmãos, é a grande oportunidade. Que a sua vida esteja plenamente nas mãos de Deus. Mas se isso não aconteceu ainda, entregue seu coração de fato a Jesus Cristo, aos domínios de Cristo. De fato, que Cristo mude o seu coração, a sua vida,
e você passe a servir e tenha garantia, certeza, segurança da vida eterna, porque essa é a oportunidade, esse é o momento. Haverá um tempo que não será mais possível isso. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.